Paz do Pai e do Messias a todos os irmãos e irmãs. Irmãos, hoje eu vou ler o Apocalipse, o capítulo 3, a partir do versículo 7. E ao anjo do povo que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave, o que abre e ninguém cerra, e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode cerrar. Porque tens pouca força, e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que dou da sinagoga de Satanás, dos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, e prostrados a teus pés saibam que eu te amo. Isso aqui, meus irmãos, a gente vê referente ao que o nosso irmão Robert ele falou a respeito deles terem que se prostrar diante das testemunhas quando eles estiverem em meio à tribulação. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho logo, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que o vencer, eu farei coluna no templo do meu pai, e dele nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu pai e o nome da cidade do meu pai, da nova Jerusalém, que desce do céu, do meu pai, e o meu novo nome. Meus irmãos, atentem aqui. E não negastes o meu nome. Quando ele andou na terra, ele se chamou Emanuel. E o meu novo nome, que ele dará a nós a conhecer quando estivermos com ele. Meus irmãos, eu quis gravar esse vídeo para que vocês percebam. Antes, meus irmãos, está escrito aqui, ele irá nos tirar de toda a prova que há de vir sobre todo o mundo. Nós estamos professando, meus irmãos, a verdade às pessoas. Nós estamos abrindo a nossa boca, nós estamos clamando aos irmãos e as irmãs que acordem, que leiam a Bíblia, que não deixem ela fechada ou aberta nos salmos, como muito eu vejo isso nas casas das pessoas, né? Abram ela e leiam, meus irmãos, e percebam. A lei do Pai é o amor ao Pai e ao próximo, resumidas a 2, que são os 10 mandamentos. Mas entendam, meus irmãos, se a lei do Pai se abrange no amor, todo aquele que ama o seu próximo não mata, rouba ou destrói. E também não mente. E o que estão fazendo com vocês é mentir, meus irmãos. Porque vocês estão crendo que estão na verdade, vocês acham que estão salvos, porque vocês estão indo nos templos, adorando e servindo, batendo palma, dando glória, cantando hinos, dando ofertas e dízimos, fazendo campanhas, mas, meus irmãos, está na hora de entender. O nosso Messias, que teve um nome quando andou nessa terra, Emanuel, e Emanuel não vira Jesus, esse é o nome inventado pelos homens, pelo mundo, pela Babilônia, ele nunca pediu que a gente fizesse isso, meus irmãos. Então, se vocês creem que vocês estão praticando certo, eu peço a vocês, coloquem as passagens, meus irmãos, mostrando que o Messias ele praticou umbandismo, espiritismo, catolicismo, protestantismo, as práticas ao qual vocês fazem dentro das religiões. Peguem as passagens do Messias mandando fazer isso. Peguem as passagens dele pedindo para fazer sacrifícios a ídolos, para comer sacrifícios a ídolos, para tomar hóstia, Santa Ceia. Porque o sentido da Santa Ceia, ao qual ele participou com os apóstolos, é para que a gente coma a carne e beba o sangue, a palavra, o ensinamento, porque ele é o pão que desceu do céu, o pão vivo. Então, o que ele quer que a gente faça é que a gente ide e falai, e não vinde e escutai.
A partir do momento que a gente chega na verdade, que a gente reparta, que a gente passa a verdade para frente, para que as pessoas abram seus olhos e descubram a verdade, que a porta estreita é o Messias, que ele teve um nome quando andou nessa terra, mas ele voltou para o reino, ele está com o Pai, e ele recebeu um novo nome, como está em Apocalipse 3:12. Não se esqueçam do que eu li para vocês, Apocalipse 3:10. Nós não iremos passar, meus irmãos e irmãs, por essa prova que há de vir sobre todo mundo, porque nós estamos professando a verdade, nós estamos dizendo que ele teve um nome quando ele andou nessa terra, mas que ele está no reino e ele recebeu um novo nome. Então, quem é esse Jesus que as pessoas estão adorando a imagem e aceitando o nome nas religiões? Onde a gente encontra ele também na Umbanda. Percebam, meus irmãos, reino dividido não subsistirá. Então, se vocês creem que estão praticando certo nas religiões, coloquem as passagens ao qual o Messias pratica o que é praticado aí dentro. Coloque o hino que ele cantou e que ele mandou eu cantar para eu cantar também. Porque se é para fazer as práticas que se pratica dentro da Umbanda, espiritismo, catolicismo, protestantismo, qualquer religião que for, ele tem que ter feito. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Está na hora de acordar, meus irmãos. Está próximo de começar a tribulação. E aqueles que ficarem, meus irmãos, que não entenderam antes o que a gente está falando, que não buscarem limpar suas vestes no sangue do Cordeiro, na palavra, vão ficar em meio à tribulação. E só poderão se salvar, meus irmãos, se perderem a vida. O preço vai ser esse. Por quê? Porque em meio à tribulação que os anjos caídos estiverem no controle, meus irmãos, só terão as duas testemunhas, profetizando a verdade, falando a verdade para vocês, meus irmãos. E vocês não têm consciência, meus irmãos, de que em Apocalipse 12 relata que o dragão com a cauda arrastou 1/3 dos anjos do reino. Então percebam, quantos anjos estarão caídos perante a tribulação, enquanto terá só as duas testemunhas, meus irmãos. Mas está escrito ali, como eu li para vocês também, que terão que se prostrar diante deles. Então também isso é para vocês entenderem, que quando vocês virem se prostrarem e tiverem 2 homens caminhando e professando a verdade, é porque essas são as duas testemunhas, meus irmãos. Está na hora de acordar. Nós estamos gritando, clamando. Apocalipse 18:4, meus irmãos. Sai dela, povo meu. Não é do mundo, meus irmãos. É da Babilônia, da religião, da confusão, da doutrina do mundo, da doutrina dos caídos, do ensinamento que leva a praticar aquilo que não agrada ao Pai, porque o nosso Pai, ele não habita em templos feitos por mãos de homens e não é servido. O nosso Pai, ele nos serve, e é isso que ele quer, para ser semelhante a ele, meus irmãos, que a gente sirva uns aos outros, ajude, que a gente tenha amor, e amor é isso que eu estou tendo aqui com vocês, meus irmãos. Não só eu, vários irmãos estão anunciando a verdade, professando, abrindo a boca e mostrando para vocês que não é os bens materiais, não é a riqueza do mundo. Meus irmãos, está escrito novos céus e nova terra. Não é a abundância, a prosperidade que vai levar à salvação. Não é o dinheiro. Meus irmãos, o nosso Pai, a gente não precisa pagar, meus irmãos. Ele fez tudo e colocou tudo em sujeição a nós. Acordem, vocês estão no sistema dos anjos caídos. Está escrito que só poderá comprar ou vender aqueles que tiverem a marca da besta. E aqueles que o seguem e servem ele e adoram ele, meus irmãos, é simples. Vem glória na morte. Não entenderam ainda que matar, roubar e destruir não procede do nosso Pai, porque não conhecem o Messias. O Messias, ele é o caminho, a verdade e a vida. A luz não tem parte com as trevas. Ele veio e se revelou para nós, mostrando o Pai para nós, para que a gente encontre a verdade, a porta estreita
Ele é a porta estreita. Leiam Mateus 23, leiam João 10. Leiam Isaías 56, versículo 9. Descubram quem são os cães, todos, sem exceção. Os mercenários que trabalham por dinheiro, que são sonhadores, que estão tirando a lã e a gordura das ovelhas, meus irmãos. Está na hora de acordar, meus irmãos. Nós estamos chamando vocês a um lugar preparado, não haverá arrebatamento, meus irmãos. Leiam Apocalipse 12, Apocalipse 11, Isaías 35, Mateus 24. O Messias irá nos buscar dos 4 cantos da terra. Leiam Daniel 12, nos 1335 dias no fim da tribulação. Meus irmãos, não serão 7 anos de tribulação, serão 1335 dias. O reinado da besta dura 1290 dias. As 2 testemunhas profetizarão durante 1260 dias. E o primeiro dia se dá início quando a besta se assenta no trono. E eu acabei de ler para vocês que o nosso Pai diz que irá nos tirar da prova que há de vir sobre todo o mundo. Porque as pessoas estão rejeitando aquilo que os profetas, o Messias e os apóstolos trouxeram. Estão rejeitando por verem glória na morte, como eu falei para vocês, acharem que é bom matar, roubar, destruir, e por crerem mais nas coisas materiais, meus irmãos. As pessoas creem mais no ter, no possuir, do que na criação do nosso Pai, do que nos animais, do que nas flores, do que na própria, nas frutas, na água. As pessoas estão mais desejosas de coisas, de possuir coisas que são perecíveis, que não têm duração, como o nosso próprio Messias, ele disse, meus irmãos, não ajunte os tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e sim os do reino. E para juntar os do reino, meus irmãos, é ajudando os necessitados, o seu próximo, é fazendo pro próximo da gente o que a gente quer pra gente, não desejando mal, meus irmãos. E óbvio que tem pessoas que não gostam da gente, que odeiam a gente, mas vamos orar por eles. Antes de pedir, o nosso Pai já sabe o que a gente precisa, meus irmãos. Mas vamos fazer como o Messias nos ensinou. Orar por aqueles que nos perseguem, que nos odeiam sem razão. Porque eles não conhecem a verdade, meus irmãos. Eles não abrem, eles não leem. Tá adulterado, foi montado por homens. Mas não se esqueçam. O nosso Pai que está no céu, que é maior, advertiu pelo Filho e pelos apóstolos que a falsa pena dos escribas já estava adulterando. Ele sabia que isso ia ser feito. Mas, meus irmãos, tem um porém. Se estivesse totalmente adulterado, quando eu lesse aqui, não estaria escrito que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens, como está em Atos 7, Atos 17, Isaías 66. E também não estaria aqui o ensinamento do Messias. Mas como é que eles vão adulterar a verdade? O Messias, ele é a verdade. E é ele que a gente usa como uma peneira, meus irmãos. Porque às vezes me dizem, mas em Efésios diz, Efésios 4, há vários pastores. Aí eu pergunto, o Messias disse que há um só pastor. E é ele é o mestre, ele é o pastor, que deu a vida pelas ovelhas, mas que recebeu o mandamento do Pai e ressuscitou, voltou para o reino. Então, ou eu rejeito o Messias para defender a mentira, ou eu entendo que alguém ali adulterou aquilo que o apóstolo disse. Porque os apóstolos guiam ao pastor. Então, se alguém mentiu, foi os homens falhos e pecadores, que amam a prosperidade e a riqueza, e que isso nada tem proveito, porque haverá novos céus e nova terra, tudo isso será destruído e refeito. Então está na hora de acordar e de entender, meus irmãos. Acordem. O ouro e a prata, nada disso, meus irmãos, tem importância. O que vale é o amor, é descobrir que nós temos um Pai maravilhoso que nos ama e que por amor a nós enviou
o filho dele, o Messias, para nos chamar, para nos acordar, porque todos somos irmãos. E nós temos um Pai que nos ama e que está chamando para o reino. Ele só quer que a gente entenda que foi comido o fruto, meus irmãos, do que é bom e do que é mal. E está na hora de se decidir o que a gente quer para a gente. A gente quer que matem a gente, roubem a gente, destruam a gente? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não quero isso para mim. Então, se eu não quero isso para mim, eu não vou desejar para o próximo. Então, eu não vou aconselhar o próximo para que ele leia Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Saul, Salomão, Davi, homens que mataram, roubaram e destruíram por servirem aos anjos caídos. Eu vou abrir a minha boca e vou professar a verdade, porque eu não quero me tornar um tropeço. E como é que as pessoas descobrem que eu estou falando a verdade? Bem simples. Se eu amo o meu próximo, eu mato, eu roubo, eu destruo pelo mundo? Não. Então, se tem alguém mentindo para vocês, não é o Messias. São os homens falhos e pecadores que estão tirando a lã e a gordura das ovelhas, que se assentam na cadeira de Moisés, como está em Mateus 23. Então, meus irmãos, reflitam, leiam, se questionem, busquem no Messias, ao qual vocês conhecem por Jesus. Mas não esqueçam, Jesus Cristo é a besta. Calculem, Jesus Christi Filii Dei, em latim, em números romanos. Esse é o número da besta, meus irmãos. É a imagem e o nome sendo aceito e adorado por todos no mundo. E se vocês duvidam, abram a Bíblia e leiam Isaías 7,14. O profeta professou a vontade do Pai, Emanuel, revelando o Filho do Pai. Emanuel, o Pai conosco, o príncipe da paz, conselheiro maravilhoso. E Mateus 1,23 confirma o que o profeta disse. Emanuel, o Pai conosco, ao qual o mundo diz Deus, mas Deus é o YHWH, o dragão, a antiga serpente, a criatura, aquele que caiu do reino, como está em Apocalipse 12. Então está na hora de despertar, meus irmãos, se questionem. Não se bota contra o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, porque o que eu estou dizendo para vocês é o que está no livro Bíblia. Só que para se entender o que eu estou falando, tem que abrir e ler como está escrito. E entender que aqueles que matam, roubam e destroem para ser rico, rei, para se botar de maior, não estão em busca do mundo e não estão guiando vocês ao mundo, ao reino. Estão guiando vocês ao mundo. Só que esse mundo aqui vai perecer, vai ter um final. E o nosso Pai está chamando, sai dela, povo meu, para não ser participante das pragas que irão incorrer em meio à tribulação. Acordem enquanto é tempo. Um forte abraço a todos vocês. Desculpem aí pelo errinho, tá? Não é para juntar os tesouros do mundo, meus irmãos. É os do reino. E os do reino a gente ajunta ajudando o nosso próximo, fazendo ao nosso próximo o que a gente quer pra gente, como eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou abrindo a minha boca e professando a verdade, por amor, para que vocês não fiquem aí perdidos em meio à tribulação. Nosso Pai está chamando a um lugar preparado. Apocalipse 12, 11, Isaías 35, Mateus 24, Daniel 12. Leiam, despertem do sono, porque está às portas. Um forte abraço. Paz, meus irmãos.